Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta quinta-feira, feriado, dia 20 de novembro do ano de 2025. Aqui estamos trazendo uma notícia de uma fuga, ou uma possível fuga. A Polícia Federal está apurando neste exato momento o que pode ter acontecido, mas eu tenho uma opinião, porque quando a gente pega a notícia aqui, a gente sempre vai por trás para saber de fato o que está acontecendo. O Ramage, ele está nos Estados Unidos. O Ramage deixou o Brasil. O Ramage estava com o passaporte apreendido, mas o Ramage conseguiu sair do Brasil. E aí acende um alerta vermelho daquilo que a gente vem conversando há 3 dias. Daquilo que a gente vem contando que o próprio ministro Alexandre de Moraes, sabendo de ações dos Estados Unidos dentro do Brasil, mandou reforçar a segurança. Eu tenho a impressão, eu vou colocar a matéria, você vai ver junto comigo, nós vamos escutar a matéria, inclusive, que é da CNN. Eu tenho a impressão que o ministro Alexandre de Moraes sabe que a qualquer momento pode ter uma investida grande de agentes americanos e levarem aqueles que estão sendo condenados, generais, presidente Bolsonaro, para fora do Brasil. Imagine você, o Alexandre Ramage sendo vigiado também, conseguiu sair do Brasil. Nós estamos apurando todas as informações, porque são informações desencontradas. Eu não sei se de repente alguém vai dar a informação de que o Ramage estava com algum tipo de autorização para sair fora, mas isso reflete diretamente ao nosso presidente Bolsonaro. E eu vou te contar nesse vídeo que nós vamos ver junto da CNN, que está comentando sobre isso nesta quinta-feira. É o assunto mais comentado, por isso que eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal. Vem para cá, porque aqui todos os dias tem notícias para vocês. Todos os dias. Nós estamos aqui falando das coisas do Brasil, das coisas que estão acontecendo, do que acontece na nossa nação, e é importante, nós temos que dar um acordar para a população brasileira. Tem muita gente ainda falando, eu não quero saber de nada, não quero saber de política. Isso é horrível. Isso é uma coisa que nós não podemos admitir. Então eu quero contar com você para estar junto comigo. Coloca aqui para mim de onde você está me assistindo nesse feriado, dia 20 de novembro do ano de 2025. Tá todo mundo dando uma descansada em casa, mas o bicho tá pegando na política brasileira e a gente espera de fato que as coisas podem melhorar, principalmente do lado do presidente Bolsonaro. Você só não pode perder a oportunidade da Black Friday da empresa RPN, que começou na segunda-feira e hoje pode ser que seja o último dia. Por quê? Porque nós abrimos uma Black condicionada à quantidade de produtos que tem no estoque da empresa RPN. Eles separaram, porque não ia ter Black. Separaram uma quantidade de produtos, acabou aquele produto, acaba a promoção da Black Friday. Você que quer comprar os produtos, você precisa ligar agora no 0800 355 3000 ou chamar no WhatsApp. Eu tenho, por exemplo, todo o produto capilar que você precisa para recuperar o seu cabelo de verdade e você dar o fim definitivo na sua calvície. O Hair Cap, Hair Elixir e a ampola do hormônio do crescimento, que você vai levar de graça, a ampola. Você fazendo um tratamento completo, você tem condição agora, porque você vai pagar bem mais barato numa condição da Black Friday. Se você quer fazer o seu tratamento, esperou uma condição especial, hoje pode ser o último dia, então passa a mão no telefone e liga para 0800 355 3000. Assim como o Curcumã, o melhor produto para quem está com dores, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Não tem outro produto igual esse, você vai levar comprando um tratamento, um mini massageador para poder ir naquele local onde está a sua inflamação com eletromagnéticos, com ondas elétricas, recarregável e vai tratar de fora para dentro, enquanto o Curcumã trata de dentro para fora. Nós temos também na condição especial da Black Friday para você o cavalo negro, que é para um homem, virilidade, disposição, é aquele momento íntimo, amigo, que você vai ter com a tua esposa. Você vai estar bacana, é o melhor produto que tem. E nós temos também o Lib+, que é para o libido da mulher. Se você quer adquirir um desses produtos, passa a mão no telefone agora, liga para 0800 355 3000 e aproveita a condição da Black, que pode ser o último dia, então não deixa para depois. Vem cá comigo. Nós temos aqui esse vídeo da CNN.
Vamos entender o que eles estão falando para a gente contextualizar dessa fuga. Um ótimo dia para você também. Bom dia a todos que estão por aqui neste feriado, na nossa companhia. E a partir de agora, a Polícia Federal quer entender como que aconteceu, como que foi a dinâmica dessa saída de ramagem aqui do Brasil, principalmente por conta desses motivos, né, desses pontos que você disse agora há pouco, dessa falta de passaporte. As investigações apuram se ele saiu pela fronteira terrestre aqui do Brasil para um país vizinho e desse país vizinho embarcou para os Estados Unidos. Bom, uma coisa que eu já vou te falar. Se não descobrirem, não descobriu que jeito que o Ramage saiu. Aí você já sabe o que aconteceu. Qual a ajuda que ele teve. E aí nós vamos ter que ficar aqui ansiosos, porque aí tudo pode acontecer. Mas olha aqui, tem mais informações. E aqui a gente relembra a situação jurídica de Ramagem para trazer esse contexto aí para quem está nos acompanhando. A gente relembra que ele foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no caso da trama golpista, a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. E também a gente relembra uma questão muito recente, né? Na última segunda-feira, dia 17, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão determinando a proibição de sair do país das pessoas que estão incluídas aí no núcleo 1 da trama golpista, entre elas Ramagem. Então, estão proibidas de deixar o país e tiveram também de entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros. A ideia, a partir dessa determinação aí publicada no acórdão do Supremo Tribunal Federal, é evitar um risco de fuga, né, desses réus que tiveram as penas impostas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e garantir também que essas penas conseguissem ser aplicadas, ser cumpridas de uma forma geral. Então, a Polícia Federal, a partir de agora, apura como que aconteceu, como que se dá a dinâmica dessa saída de Ramagem aqui do país. Bom, primeiro que é assim, né? Eu ainda estou apurando, eu disse que eu queria comentar no momento específico com relação ao Ramage, porque nós não temos informações concretas ainda neste feriado do que pode ter acontecido. Mas para você ver, o próprio presidente Bolsonaro, macho, poderia ter feito isso há muito tempo. E sabe o que ele sempre bateu no peito e falou? Eu não vou fugir. Eu não vou. Eu entendo, gente, que aquelas pessoas que estão saindo do país é por questão de risco de ir para a cadeia. 17 anos de cadeia, 14, 16. Eu entendo jornalistas que tiveram que ir embora. Estou falando do caso específico do presidente Bolsonaro, né? A gente traz também as repercussões, né? O partido, o PSOL, se deu conta dessa situação e entrou com esse pedido formal à Polícia Federal de uma prisão imediata do deputado Alexandre Ramagem. O motivo do pedido é essa informação de que ele teria aí deixado o país sem anunciar, sem de fato ter um pedido formal feito às autoridades brasileiras, e o documento é assinado pelo deputado Henrique Vieira e sustenta que Ramagem já foi condenado por tentativa de golpe, que estaria morando nos Estados Unidos, o que pode tentar ali significar na realidade uma tentativa de driblar as decisões do Supremo Tribunal Federal e de, digamos, sumir antes do cumprimento das penas. Além... Não, sumir não, ele está nos Estados Unidos. Sumir não, sumir é você nunca mais ver a pessoa. Se ele estiver nos Estados Unidos, pode ser, né? A gente não sabe que jeito foi chegar lá, a gente vai estar acompanhando, mas pode ser que, dependendo da situação, já esteja até com asilo decretado. De medidas também medidas pedidas além dessa prisão estão a extradição dele, que se faça um acordo de cooperação internacional com as autoridades dos Estados Unidos para garantir que Ramagem não fique inacessível à justiça brasileira. Então são todos esses pedidos que foram encaminhados às autoridades brasileiras, partindo do PSOL, né, do partido aqui que dá conta dessa situação e que pede que as autoridades brasileiras, portanto, já encaminhem esse pedido e já anunciem também às autoridades internacionais a situação do deputado. E aí vocês acham mesmo que os Estados Unidos vai colaborar com alguma coisa com o Brasil para trazer o Ramagem embora? Eu duvido muito, eu duvido. Porque o caso do Ramagem é igual aos outros generais e o presidente Bolsonaro, mas nós vamos acompanhar de perto o que está acontecendo. E seguindo nessa toada, né, a gente sabe que houve aquela operação contra a lavagem de dinheiro do PCC, né, e foi descoberto que o PCC usava várias empresas, várias fintechs, empresas de investimento e tal, para lavar dinheiro. E agora surge a informação, né, a gente já sabia que tem a tal da REAG, né, que era uma gestora de fundos que estava ligada ao PCC e também tinha negócios com o Banco Master. Então, o Banco Master do Daniel Vorcaro, que foi preso ontem, estava também envolvida, ao que tudo indica, pelas investigações, envolvida com lavagem de dinheiro do PCC, né? O fundo era o Hans 95 dessa REAG, que é uma gestora de
de investimentos que está entre as que foram alvo daquela operação Carbono Oculto, né? Não era investimentos feitos diretamente pelo fundo, era um negócio disperso, todo disfarçado, para você não saber de quem era aquele dinheiro, aquela verba e tal. E a gente vai passeando aqui pelas relações do Daniel Vorcaro e pelas relações do ex-sócio dele, Augusto Lima. Falamos um pouco sobre isso ontem no Boletim da Noite. Bom, o Banco Master tinha contratado o escritório da dona Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes. Tinha contratado como consultor o Ricardo Lewandowski assim que ele saiu do Supremo Tribunal Federal. Contratou o Michel Temer como consultor também para ajudar em negócios lá na região do Oriente Médio, no Marrocos, ali na região da África, norte da África e tal. Então, Lewandowski, Temer, dona Vivi. Ele também tinha acesso ao presidente do Senado, Daniel Vorcaro, ao Davi Alcolumbre, tinha acesso ao Ciro Nogueira, presidente do PP, tinha acesso ao Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o sócio do Daniel Vorcaro, né, o Augusto Lima, que também foi preso pela Polícia Federal e na casa de quem encontraram R$1.600.000 em dinheiro vivo, dinheiro troco para essa turma, né? Ele também tinha contato, era muito próximo do senador Jacques Wagner do PT. Então vocês vejam que é um mundinho limpinho, né? É um mundinho sujo, que é o diabo. O que vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Essas relações do Banco Master com essa turma nojenta. É o famoso mar de lama, né? Nossa. Você vai pesquisando, quanto mais você lê, quanto mais você descobre as relações, quem está envolvido, as ações, conexões nacionais e internacionais, está tudo errado, tudo errado. Você não consegue ver uma coisa certa nessa história toda. É muito impressionante como você consegue criar um esquemão, né, bilionário desse, envolvendo grandes nomes, todos ligados à corrupção, né, nomes antigos da política brasileira. Isso tudo estava passando, vamos dizer assim, por baixo do radar, né? Assim, sem que ninguém percebesse. E aí, de repente, estoura a coisa. É muito parecido com a situação do INSS, né, onde você tem coisas absurdas, um esquemão de décadas, movendo também bilhões ali, provavelmente que deve chegar a bilhão, o que foi roubado dos pensionistas, e também ninguém fica sabendo, né, de repente aparece, e aí você vai puxando, você vê que o negócio é tão grande, que você sabe que, bem, quando a coisa no Brasil ela é corrupta demais, quando é um esquema assim enorme, só tem duas possibilidades. Ou vai ser esquecido, ou eles vão pegar um bode expiatório, vão botar toda a culpa nessa pessoa ou naquele grupo de pessoas, né, para que todos os outros se livrem. Infelizmente, é o que... O Banco Master pagou 500 milhões de reais para advogados. O nome do escritório da esposa do ministro Moraes está citado nessa lista. E não é só. Há nomes tão ou mais graúdos que esses nessa lista de pagamentos do Banco Master a advogados. Eu vou tratar desses nomes e vou explicar essa notícia que está hoje correndo a imprensa toda. Mas antes, eu tenho de me apresentar. Sou André Marcílio, advogado, professor, e pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, que cliquem no joinha, porque quando você deixa o seu like, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante para você, e se é para você, ele distribui para mais gente e você ajuda a nossa comunidade a crescer. E também considere se tornar membro, clicando na aba Seja Membro. Assim, você tem acesso a conteúdos exclusivos do canal. Muito bem, então o Banco Master, ele pagou 500 milhões a advogados. O relatório a que a imprensa agora passa a ter acesso mostra que em 2024 os gastos foram de 580 milhões de reais com advogados. Serviços técnicos especializados. 75% desses gastos, o valor é 75% maior do que em 2023. Esse aumento de 250 milhões é composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Está assim no relatório. O aumento de 250 milhões de um ano para outro. Portanto, está lá, aspas, foi composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Bom, aí
você vai ver com quem que esses gastos foram realizados. Tá lá, Barsi de Moraes. Barsi de Moraes, como todos sabemos, é um escritório que hoje atuam nele os filhos do ministro Moraes e também a esposa do ministro Moraes. E ele é um dos contratados, é uma das pessoas, um dos escritórios que está nessa lista de contratados e que recebeu, portanto, então, parte desses valores que nós estamos aqui horrorizados, né, com o volume contando para vocês. Eles foram, portanto, o escritório Barsi de Moraes foi contratado nesse período, está lá. Outro, para vocês entenderem como a coisa, enfim, era volumosa, também atenderam como consultores ou como conselheiros remunerados, conselheiros jurídicos ou para questões técnicas relativas a esse universo jurídico, também foram contratados de forma remunerada pessoas como Michel Temer. Também o Michel Temer está nessa lista. Quem mais está nessa lista? Lewandowski também foi contratado como um dos consultores ou conselheiros remunerados. Quem mais está nessa lista? Guido Mantega também é um dos nomes que está nessa lista. Quem mais está nessa lista? Henrique Meirelles é outro que está nessa lista. Ou seja, diversos nomes, como a gente vem dizendo aqui, inclusive fizemos um vídeo sobre isso, mostrando que, de alguma forma, o Banco Master se relacionava com os poderes todos, com o Legislativo, com o Executivo, com o Judiciário. Ele tinha, claro, aqui relações contratuais, mas relações que, de alguma forma, estendiam os seus tentáculos e as suas relações e as suas costuras com todos os poderes, com o poder público, com o poder privado. A gente até já também mencionou aqui no canal, no vídeo anterior, que em 2022 o dono do Banco Master chegou a pagar um jantar em Nova York para os ministros do STF, imagina só, e também tinha relações, ainda tem, sem dúvida alguma, com o Centrão e também outras relações com o próprio Poder Executivo, composto agora pelo governo Lula. Então, as relações vão do universo público ao privado e parece que abarcam todo mundo ou muita gente. Por isso que a gente tem mencionado, se houver uma delação do dono do Banco Master, pode ser que a República cai. O Banco Master quintuplicou o seu valor de mercado em 5 anos. Então, sabe esse dinheiro que o Banco Master conseguiu com operações fraudulentas? O cara que é dono do Banco Master, o cara que enriqueceu com operações bancárias fraudulentas, o cara que tinha na folha de pagamento Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski, esse cara investiu na SAF do Atlético Mineiro como pilar de esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro Comando da Capital. O que é o Banco Master? O Banco Master é um banco de médio porte que é controlado pelo empresário Daniel Vorcado. O Master teve, nos últimos anos, um crescimento meteórico e uma postura de mercado muito agressiva, principalmente na emissão de títulos. E quando você vê um banco no Brasil crescendo muito da noite para o dia, é normal, e eu recomendo que sempre se suspeite. Geralmente tem coisa errada. Segundo foi reportado pela Rádio Itatiaia, o Banco Master quintuplicou o seu valor de mercado em 5 anos. Mas em 2025 a coisa começou a desandar e o banco passou a enfrentar dificuldades de liquidez. E isso ficou muito claro em razão de um grande volume de captação via CDB, que são os certificados de depósito bancário, basicamente é você emprestando dinheiro ao banco. E CDB são normais, mas um volume alto de CDB para um banco que já não tem liquidez é uma bandeira vermelha importante de que muita gente pode estar à beira de tomar calote. Diante desse problema todo, em março desse ano, o Conselho do BRB, um banco público do Distrito Federal, aprovou um contrato para comprar uma participação no Banco Master de algo como 58% do capital. O CAD chegou a aprovar a operação sem nenhuma restrição, o que também é bizarro, mas em setembro o Banco Central barrou o negócio, citando o temor de que o BRB herdasse passivos ocultos e ativos podres e tivesse a sua saúde financeira também comprometida. Ou seja, o Banco Master cresceu de forma alucinante, fez uma série de operações ruins, aí apareceu um banco público que decidiu tentar salvar o Master, colocando dinheiro dos seus clientes na reta para salvar um bilionário amigo do sistema. E a estratégia deu errado.
mas eles buscaram outras alternativas. Nesse sentido, anteontem, no dia 17, a Fictor Holding Financeira, junto a um consórcio de investidores do Emirados Árabes, anunciou a compra do Banco Master. Essa compra garantiria um aporte imediato de 3 bilhões de reais em capital e um plano para comprar 100% das ações do Daniel Alvorcaro, mudando o nome de Banco Master para Banco Fictor. Ou seja, o banco ia ser socorrido, o Daniel Alvorcaro não teria nenhum prejuízo e todo mundo ia fingir que nada aconteceu. Esse negócio, no entanto, dependia da aprovação do Banco Central e do CAD. No dia seguinte ao anúncio, no entanto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, mirando um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos e manipulação de carteiras envolvendo, dentre outros bancos, o Banco Master e o BRB. Aliás, eu sempre fico surpreso quando eu me lembro que a Polícia Federal ainda faz operações. O Alexandre deve estar de férias. Não tinha nenhum idoso, nenhuma mãe de família para prender, eles decidiram ir atrás de crimes. Que coisa. De acordo com os documentos citados pelo Metrópolis, o Banco Master teria emitido cerca de 50 bilhões de reais em CDBs e CDIs, dos quais 12 bilhões estariam sem lastro adequado, com ativos de baixa liquidez. Para tapar esse buraco, eles teriam se associado a uma fintech, a Cartus Sociedade de Crédito Direto, e a empresa Tirreno Consultoria, montando um esquema de aquisição de carteiras de crédito supostamente inexistentes ou super avaliadas, que depois seriam vendidas ao BRB. Por isso, a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que há um padrão de violação sistemática de normas regulatórias e possível organização criminosa voltada à fraude contra o sistema financeiro. Dentre os principais ativos das operações estão o próprio, dentre os principais alvos da investigação estão o próprio Daniel Alvorcaro, o Augusto Lima, que também é sócio do Master, e o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Em paralelo a tudo isso, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e outras empresas do mesmo grupo econômico. E esse, então, um resumo para vocês do caso do Banco Master, sobre o qual tanto se fala e que tantas pessoas estavam tentando entender. Só que a coisa não para por aí, porque a Polícia Federal vai investigar, para além de tudo isso, as operações bilionárias do Banco Master com fundos de pensão dos estados e municípios, que também são um prato cheio para a corrupção no Brasil. Eles captaram pelo menos 1,9 bilhão de reais vendendo títulos que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente está falando de uma elite econômica que usa o seu dinheiro para fazer operações fraudulentas e enriquecer alucinadamente, e quando a casa cair, fazer uma porrada de acordo com outros bancos que também vão usar o seu dinheiro para salvar o bilionário que enriqueceu de maneira criminosa. E você começa a puxar o fio das pessoas que estão ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Alvorcaro e Augusto Lima, e muita coisa interessante começa a aparecer. Você vai ver, por exemplo, que o Daniel Alvorcaro contratou um escritório de advocacia para defender o banco em algumas ações judiciais. Daí você pensa que ele contrataria os maiores escritórios de advocacia do Brasil, com os melhores advogados, com os nomes mais reconhecidos. Mas não. Ele contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Barsi de Moraes Advogados, onde trabalham a mulher e os filhos do Alexandre de Moraes. Se você acha coincidência, você puxa um pouquinho mais e vê que o Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, também trabalha como consultor para o Banco Master. E eu me pergunto o seguinte, o que será que faz como consultor de um banco um homem cuja única profissão na vida foi ser político? Vejam essa reportagem e tirem as suas conclusões. Master e BRB procuram Temer para destravar negócio após recusa do Banco Central. Mas calma, talvez seja tudo coincidência. É também coincidência o fato do Banco Master ter contratado o agora ministro da Justiça e antes ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o seu comitê consultivo e estratégico. A criação de conteúdo de vídeo está quebrada e não é sua culpa. Eles sempre querem mais podcasts. Então, sabe esse dinheiro que
que o Banco Master conseguiu com operações fraudulentas, com esse dinheiro, ele encheu o rabo da Viviane Barça de Moraes e do Alexandre de dinheiro, ele encheu o cofrinho da família do Alexandre, encheu o cofrinho da família do Michel Temer e também o do Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do Lula. Então, quando eu falo de sistema, quando eu falo de um establishment, quando eu falo de uma elite financeira, quando eu falo que o Brasil é comandado por essas pessoas que estão num esquema para bater a sua carteira, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Isso é o sistema. Os bancos envolvidos com a elite do Poder Judiciário, que está envolvida com a elite do Legislativo, que está envolvida com a elite do Executivo. E tudo isso acaba no mesmo lugar. E onde isso acaba, você me pergunta. Ora, vejam essa reportagem. Investimento de Daniel Vorcaro na SAF do Atlético Mineiro partiu de fundos suspeitos de ligação com o PCC. O cara que é dono do Banco Master, o cara que enriqueceu com operações bancárias fraudulentas, o cara que tinha na folha de pagamento Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski, esse cara investiu na SAF do Atlético Mineiro a partir de recursos que estão nos fundos Hans e Olaf, ambos citados pelo Ministério Público de São Paulo como pilar de esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro Comando da Capital. Ninguém vai falar isso em veículo de imprensa nenhum. Vão te convencer que é tudo coincidência? Esse é o narcoestado que se tornou o Brasil. E não tenha dúvidas que no ano que vem esse assunto vai ser proibido. Afinal, isso aqui é o que se chama de antidemocrático, propagação de desordem informacional. Entende como o esquema da censura é um esquema para te amordaçar enquanto eles roubam a tua carteira, pô? Para você não poder nem gritar socorro. O defensor da democracia é o dono do Banco Master, que em 2023, enquanto estava em Paris, na presença de outros empresários e de ministros do Supremo Tribunal Federal, disse que o STF foi o guardião da democracia nos últimos tempos. Porque a democracia, para eles, é isso. É a Débora, há 14 anos na prisão por passar batom e no estátua, enquanto eles têm certeza que, mesmo fraudando o sistema bancário brasileiro, e estando em conluio com organizações criminosas, eles vão sair livres e ilesos, porque eles pagaram o arrego para o Michel Temer e para o Alexandre de Moraes. E para o Lewandowski. Gente bandida. Gente bandida. E essa é a democracia pujante do Supremo Tribunal Federal, da Faria Lima, da elite política. É contra isso que nós estamos lutando. Isso é ser antissistema. E no momento em que você perceber essa união destas pessoas contra você, aí você vai estar pronto para dar o primeiro passo. O Brasil tem que defender a América do Sul, diz Amorim sobre pressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Primeiro de tudo, não é uma pressão contra a Venezuela, é uma pressão contra os narcoterroristas. Então quer dizer que o Lula não quer que nós declaremos os nossos traficantes, que são terroristas, como grupos terroristas, mas quer que ainda por cima a gente defenda os narcoterroristas da Venezuela, do cartel dos Soles, que é comandado pelo braço direito do Nicolás Maduro, o senhor Diosdado Cabello? Por que será que eles fazem isso? Será que tem algum cashback desse dinheiro da cocaína que volta para as eleições? Talvez Hugo Carvajal, o cara da inteligência do Chávez e depois do Maduro, tenha as respostas para isso. E talvez isso daí esteja tirando o sono de muito líder de esquerda da América Latina. Vale lembrar, a Venezuela é ponto de sustentação para esses narcoditadores que encontram abrigo seguro lá no território venezuelano, que é comandado pelo narcoditador Nicolás Maduro, amicíssimo do Lula. Ou vocês já esqueceram que o Lula disse que ao Maduro falta só criar a narrativa correta, porque ele é uma pessoa muito boa. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Todos eles fazem parte do Foro de São Paulo, como bem o professor Olavo de Carvalho sempre alertou. Então o que está em jogo aqui é uma fonte de financiamento de eleições esquerdistas.
São conexões de uma narcoditadura muito utilizada, né, para você destinar dinheiro, por exemplo, dos carteiros do Postales para papéis podres da Venezuela. Você investiria o seu dinheiro na Venezuela? Pode ter certeza que Lula, Maduro e todos os demais que são do grupo Foro de São Paulo não estão gostando nada dessa ação americana. Gente, olha só, segundo Flávio Dino, os chamados inquéritos das fake news, os famosos inquéritos do fim do mundo, não tem prazo para terminar e sequer o STF sabe quando terminarão. Inquéritos instaurados em 2019, passados 6 anos já, e não há sequer previsão de término. E segundo o STF, isso não é um problema. Segundo o Flávio Dino, esses inquéritos continuarão abertos. Vejam isso. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E alguém pode se indagar, ou pode indagar, quando isto acaba? Nenhum de nós sabe, porque além do conjunto de provas já existentes e das provas sendo produzidas, nós temos à disposição da autoridade policial e do Ministério Público o artigo 18 do Código de Processo Penal. Podem surgir fatos novos. E o que é que o tribunal vai fazer? Ignorar? E se, de repente, alguém fizer uma nova delação premiada? Pode acontecer que um dos citados, aqui, nesses julgamentos, ou, eventualmente, alguém que não foi citado, por alguma razão, resolva fazer uma delação premiada. Então, se o Ministério Público, à luz dessa eventual delação premiada, entra com uma nova ação penal, isto é ativismo judicial ou é cumprimento do dever legal? São inquéritos, então, que poderão ser utilizados ad eternum para perseguir, para pinçar pessoas. A depender do momento, a depender de quem quer que seja perseguido, vai lá e pinça essa pessoa nesse inquérito, com busca e apreensão, com prisões. Gente, isso é absurdo. Isso nunca existiu no Brasil. Isso é, sim, ativismo judicial. Nós temos, inclusive, jurisprudências famosas do STJ, que inquéritos que duraram por 5 anos foram trancados. Por quê? Por constrangimento ilegal em razão da demora. O inquérito ele não pode existir para sempre, porque senão ele estará sendo utilizado para perseguir, sendo utilizado até mesmo como instrumento de punição. É exatamente o que está acontecendo com esses inquéritos das fake news. Então vejam só, gente, o STF confirmando e dizendo em alto e bom som que esses inquéritos continuarão abertos e não terminarão tão cedo. Chega de dar regalias para presos. Votamos o fim da saidinha. Votamos o aumento do percentual mínimo de cumprimento de pena para crimes hediondos para 80%. Preso não tem mais visita íntima. Líder de facção não tem que ter auxílio reclusão. Tem que estar em presídio de segurança máxima. Preso não pode votar. Para começar, parabenizando Vossa Excelência e o deputado Capitão Derrite pela aprovação de um novo marco de combate ao crime organizado no Brasil. Parabéns àqueles deputados que votaram para não dar vida fácil ao criminoso. Lamentavelmente, nós vimos que o governo Lula orientou contra e sua base votou contra. Vou repetir. Votou contra um projeto que endurece as penas contra o crime organizado. Agora, senhor presidente, nós estamos propondo aquilo que, na minha opinião, deveria ser o mínimo para uma vida em sociedade. Aqueles que estão presos, não apenas os que já têm o trânsito em julgado, mas todos os presos provisórios, quando estão afastados da vida em sociedade, também não podem exercer o voto, o sufrágio nas eleições. Não faz sentido, deputado Kim, o cidadão
está preso provisório, está afastado da sociedade, mas ele pode decidir os rumos da política no seu município, no estado ou até no Brasil. Não é à toa que nós vimos a vitória de quem os presos comemoraram no Brasil na última eleição. Porque bandido se identifica com os seus iguais. Agora nós precisamos botar um ponto final nisso, senhor presidente. Chega de dar regalias para presos. Votamos o fim da saidinha. Votamos o aumento do percentual mínimo, emenda minha. Deputado Alberto Fraga aceitou no seu projeto de cumprimento de pena para crimes hediondos para 80%. Agora no projeto do capitão Derrite, preso não tem mais visita íntima, líder de facção não tem que ter auxílio reclusão, tem que estar em presídio de segurança máxima, presídio federal. E para concluir o pacote, senhor presidente, preso não pode votar. Não faz sentido a pessoa que está afastada do convívio social decidir nas urnas o futuro da sociedade. É um contrassenso, chega a ser ridículo quando nós falamos em outros países que no Brasil é possível que um preso vote numa eleição. Por isso, senhor presidente, a bancada do Novo orienta favoravelmente a esse destaque de nossa autoria e pede o apoio majoritário desta Casa para coroar a aprovação deste projeto tão bem relatado pelo... Que o governo consiga, junto aos bancos, suspender por pelo menos 6 meses os pagamentos dos empréstimos consignados. Nenhum aposentado inadimplente. Não seria justo que se suspendesse e se fizesse com que a dívida gerasse juro sobre juro ou essas pessoas ficassem com o nome sujo. Porque não eram apenas aqueles empréstimos com 1,5%, 2%. Os bancos estavam enganando os aposentados com juros de até 18% ao mês. Quando um aposentado, quando nós atrasamos uma conta, não tem multa, não tem juros, o aposentado foi enganado com o apoio dos governos. Então, o mínimo que se poderia fazer era hoje a gente conseguir, como mais uma decisão, 6 meses que os aposentados ficassem sem pagar os empréstimos, até que a gente pudesse fazer um pente fino em cada um dos contratos. A CPMI tem dado aos aposentados o valor e, naturalmente, as respostas que esperam e merecem. Uma ofensiva norte-americana agora via Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A Embaixada publicou uma nota, inclusive uma nota nova, contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Vamos juntos lá no G1, que já tem todos os detalhes sobre, inclusive, um tom bastante belicoso, né, que já é a marca aí dessas notas em relação ao ministro Moraes. Um dos trechos dessa nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz o seguinte: estamos monitorando a situação de perto e aliados de Moraes estão avisados a não apoiar sua conduta, segundo aqui essa nota da Embaixada dos Estados Unidos. É uma nova nota porque a mensagem tinha uma anterior que falava, né, sobre esse conteúdo, da diplomacia pública dos Estados Unidos, do subsecretário, e agora essa nova nota diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. E aí, aqui a gente tem a outra parte, considerada inclusive a mais forte, em que a embaixada diz o seguinte: os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, diz a embaixada norte-americana, em mais uma ofensiva clara a Moraes depois da lei Magnitsky. Faço uma menção especial ao deputado Zucco, deputado Hélio, todos os parlamentares, deputado Sanderson, que se hoje existe um secretário Derrite, que lhe foi confiada a missão, só existe porque lá atrás um presidente chamado Jair Messias Bolsonaro confiou a missão no Ministério da Infraestrutura a um jovem, técnico e preparado ministro Tarcísio de Freitas.